Vamos lá. Tá. Pergunta: quais os afazeres dos que moram no mate? Srila Govinda Maharaj. Naquela época, funcionavam bem todos os programas normais de templo e também a plantação. Quando entrei, fiz um jardim muito bonito na frente do prédio. Também cultivamos vegetais e frutas. Um dia, colhemos uma planta de stick isbiji, que é uma verdura de talo fibroso, de 3 metros no jardim, e a levamos para a casa de Shripati Sakti Babu. Ele ficou muito surpreso ao vê-lo. Pergunta: ao pensar no mate, a maioria dos devotos pensa primeiro no templo. Quando foi que o mesmo começou a se manifestar? Srila Govinda Maharaj. A construção do templo começou quando o primeiro grupo de brahmacharis foi embora para começarem a sua própria missão. Um novo grupo veio para ficar, formando principalmente de discípulos diretos de Srila Guru Maharaj. Este novo grupo consistia de Shripati Hari Charan Prabhu, Shripati Krishna Charan Prabhu, agora Shripati Aranya Maharaj, e eu, bem como mais 2 ou 3 devotos. Ficávamos aqui e também íamos pregar em outros locais. Íamos de casa em casa para falar às pessoas sobre Srila Guru Maharaj e para pedir doações. Isso foi iniciado por Shripati Jajavar Maharaj e por Shripati Madhusudan Maharaj, que ajudaram Shri Guru Maharaj depois que o primeiro grupo de brahmacharis foi embora do Shri Chaitanya Sarasvati Mati. Eles foram os primeiros a dar início e a estabelecer a pregação para Srila Guru Maharaj e ainda coletavam. Íamos com eles e, nos anos posteriores, quando eles pararam, continuamos a coletar na mesma área. Cada um desses sannyasis tinha sua própria missão, mas coletavam para Srila Guru Maharaj. A missão de Shripati Madhusudan Maharaj fica em Burdwan e de Shripati Jajavar Maharaj localiza-se em 2 ou 3 lugares, e também Shripati Goswami Maharaj possui muitos mates, porém cada um deles vinha pregar e coletar para Shri Guru Maharaj. Nós os levávamos conosco e eles lideravam nosso grupo. Através da pregação deles, obtínhamos algum arroz, boga e dinheiro. Foi dessa maneira que eles ajudavam a Srila Guru Maharaj, mesmo quando o Shri Chaitanya Sarasvati Mati consistia de apenas 2 casas de palha. Muitos milhares de pessoas compareciam aos festivais e tomavam prasadam. Isso aos dias atuais. Igual aos dias atuais. Srila Guru Maharaj foi capaz de providenciar prasadam através da energia da coleta dos devotos. Todo ano, Shripati Madhusudan Maharaj também vinha. Sobre a orientação de Srila Guru Maharaj,
eu iniciei o primeiro Parikrama de Navadvip. Propusera a Srila Guru Maharaj que se pudéssemos começar um Parikrama em Navadvip, não seria difícil achar pessoas para participar. Ao sair para coletar e me encontrar com muitos dos habitantes, eu teria a chance de encorajar muitas pessoas a juntar-se a nosso Parikrama. Naquela época, só mais 2 grupos faziam Parikramas em Navadvip: Shripati Kesafa Maharaj e Shripati Madhusunda Maharaj. Uniram-se a nosso grupo de Parikrama, junto com seus muitos discípulos e perseguidores. Todos eles vinham para o Shri Chaitanya Sarasvati Mati durante as épocas de festival. Seus grupos eram grandes e montamos uma barraca temporária para as acomodações de todos. O grupo de Shripati Goswami. Bom dia, consigo. O grupo de Shripati Goswami Maharaj consistia de talvez uns 200 seguidores, principalmente moradores grihastas do vilarejo. O grupo de Shripati Jajavar Maharaj consistia também em umas 200 pessoas, e os nossos talvez de umas 200, e o de Shripati Madhusunda Maharaj talvez de umas 50. Desse modo, muitas pessoas vieram e juntaram-se a nosso grupo de Parikrama. Continuamos assim por alguns anos. Depois disso, Shripati Madhava Maharaj também começou a fazer Parikramas em Navadvip. Então, pela vontade de Shri Guru Maharaj, Shripati Goswami Maharaj fez seu próprio mate em Mayapur, o templo de Nandan Acharya Bhavan. E ele também começou com o Parikramas de Navadvip. O grupo de Shripati Jajavar Maharaj juntou-se ao Shripati Madhava Maharaj e, a partir de então, nosso próprio Parikrama continuou independente. Todos os anos, desde então, tem havido o Parikrama Navadvip da Shri Chaitanya Sarasvati Mati. Pergunta. Antes da pergunta, Shri Govinda Maharaj, como falou aí, ele pediu permissão para Shri Siddhar Maharaj começar o Parikrama em Shri Navadvip, no Parikrama de Gaura Purnima. E em 1992 ele passou para Silachara Maharaj tomar conta desse Parikrama, organizar o Parikrama. E Silachara Maharaj falou que na época o Parikrama constituía de mais ou menos 300 pessoas. 300, 500 pessoas na época de 92, né, 1992. E Silachara Maharaj no Parikrama antes da pandemia, porque entrou a pandemia aí já ficou tudo mais difícil. Mas antes da pandemia, ele chegava a juntar 5.000 pessoas no Parikrama de Navadvip. Só de ocidentais dava mais de 500, davam mais de 500 ocidentais. Então ele revolucionou o Parikrama, ele continuou com o Parikrama. O ano passado ele fez o Parikrama mesmo com a Covid, o ano retrasado ele fez o Parikrama mesmo com a Covid. Esse ano não sabemos como vai ficar, mas, porque ele não está mais aqui conosco. Mas o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, desde a época que Gurudeva iniciou, continuou todo ano Parikrama. E tem um livro da nossa missão chamado Sri Navadvip Parikrama. E Sri Acharya falou que todo devoto deve ler esse livro, conta as histórias de cada local que é visitado Parikrama, enfim, tem muita informação naquele livro.
e nós não temos ele ainda em português. Tem um devoto que começou a traduzir, mas eu acho que ele parou. Mas algum dia vamos ter ele em português, para poder todos que não sabem inglês poderem ler. Pode ir? Pergunta. Ouvi que também foram organizados parikramas para outros locais sagrados. Srila Govinda Maharaj. Levei grupos de peregrinos a outros lugares da Índia, inclusive Badrikashram, e Srila Guru Maharaj também o fez. Naquela época, eu não era tão perito em coletar fundos, especialmente em Calcutá, mas nossas despesas cresciam dia a dia. Além do mais, o prédio do templo ainda não tinha sido construído. Eu havia notado que Shripati Kesava Maharaj e Chaitanya Mati e Shripad Goswami Maharaj estavam organizando excursões pela Índia. Por isso, propus a Srila Guru Maharaj que também poderíamos organizar excursões pela Índia dividida em partes. Sul da Índia, norte da Índia, Índia Ocidental, etc. Srila Guru Maharaj respondeu: se você puder fazê-lo, seria muito bom. O sucesso de uma viagem assim dependeria bastante da cooperação da companhia ferroviária. Portanto, sugeri a Srila Guru Maharaj que, se fôssemos a Badrikashram, isso envolveria uma menor dependência das ferrovias e, portanto, haveria maiores chances de a excursão ter sucesso. Para isso, tomaríamos o Expresso Dom até Haridwara. Em seguida, um ônibus para Rishikesh, de onde a viagem continuaria a pé. Srila Guru Maharaj comentou: seria uma viagem árdua. Você consegue organizá-la e guiá-la com sucesso? Respondi: se o senhor me der a sua graça, eu consigo. Srila Guru Maharaj me entusiasmou, dizendo: se você o conseguir, seria muito bom. Então, junto com outros devotos, começamos a reunir interessados na excursão. Com a ajuda de nossos patrocinadores, anunciamos distribuindo os folhetos de porta em porta. O primeiro grupo consistia de 54 pessoas. Eu e Shripad Paramahansa Maharaj, um discípulo sannyasi de Sri Guru Maharaj, que também o ajudava muito através de coleta e pregação, nos encarregávamos do grupo. Naquela época eu era muito jovem, tinha por volta de 24 anos. Naquela primeira excursão, Srila Guru Maharaj convidou Paramahansa Maharaj, pois disse que era preciso que um devoto mais velho liderasse o grupo. Na verdade, eu era o encarregado, porém, Shripati Paramahansa Maharaj foi de grande ajuda. Todo ano íamos a Kedarnath, Badrikashram e Tunganath. Depois disso, começamos várias excursões de parikrama aos locais santos do sul da Índia e da Índia Ocidental, de Puri, Vrindavan, de Dvaraka, etc. Todas essas excursões
visitavam lugares santos, Estabelecemos boas relações com muitas pessoas e muitas delas também tomaram iniciação de Srila Guru Maharaj. Muitos dos participantes tornaram-se devotos e, além disso, com essas excursões, pudemos coletar bastante dinheiro. Na época, lembro que cada excursão rendia pelo menos 5.000. Por nossa nutrição, eles foram muito felizes. Em 3 ou 4 ocasiões, Srila Guru Maharaj também veio junto. Ele ia nas excursões de trem e também na peregrinação a pé até Badrikashram. Naquela época, o ônibus subia os Himalaias até ao Rudra Prayag, ou talvez Chamauli. No princípio, a viagem toda a pé era de cerca de 286 quilômetros e levavam um mês para completar. 286 quilômetros dá uma média de 10 quilômetros por dia andando a pé. Pergunta: para que Srila Guru Maharaj fosse nessas excursões, a saúde dele devia ter melhorado consideravelmente. Srila Govinda Maharaj: sim, embora a saúde de Guru Maharaj não fosse muito boa, mesmo assim ele ia nessas excursões. Você ficaria surpreso se soubesse que naquela época não havia na Shri Chaitanya Sarasvati Mati ninguém qualificado para manter a missão dele. Ao completar 55 anos de idade, Srila Guru Maharaj fez um testamento. Ele me nomeou como o Sevait e o Acharya Shriprati Goswami Maharaj, Shriprati Jajavar Maharaj e o irmão espiritual de Srila Guru Maharaj, Shripati Sakhi Babu, eram os depositários e talvez Shripati Paramahansa Maharaj era um consultor. Srila Guru Maharaj pensava que eles ficariam e que ele partiria, porque ele os fez depositários, mas todos deixaram este mundo antes dele. Em 1964, alguns anos após passar dos 58 anos de vida, que era o que alguns esperavam que ele vivesse, ele registrou uma escritura de doação e liquidação. Ele instalou Shri Shri Gandharva Govinda Sundar cerca de 4 anos depois que eu cheguei à missão. O templo foi iniciado talvez em 1955. Inicialmente havia uma casa de palha e logo outra. Então veio o prédio de tijolos, barro e alvenaria. E depois disso, gradualmente vieram os outros prédios. No ano em que fui a Badrikashram, coletamos 5.000 rúpias e, ao retornarmos, propus a Shri Guru Maharaj que construíssemos um templo. Srila Guru Maharaj respondeu que o que você conseguirá fazer com apenas 5.000 rúpias? A pedido de Srila Guru Maharaj, chamei então Shripati Jajavar Maharaj, bem como Shripati Madhusunda Maharaj. Era a época de Gaura Purnima e eles vieram pregar durante o festival que se realizava aqui. Naquela época apareceu um grande doador, Shripati Kishori Mohandas Vairagya.
O nome dele encontra-se nas primeiras placas da lateral do mandir. Com a promessa dele de dar dinheiro ao templo, Shri Guru Maharaj iniciou a construção. Não tenho uma lembrança muito clara para essas histórias, porém, talvez fosse em 1955. Shripati Kishore Babu deu então talvez umas 10 ou 12 mil rúpias, o que era muito dinheiro para a época. Primeiramente foram completadas as salas mais elevadas das deidades e o teto, mas não havia varanda. Aí surgiram a varanda, depois do que Srila Guru Maharaj instalou a deidade. Lembro-me que o primeiro Abhisheka da deidade, banho, Abhisheka. Abhisheka da deidade foi no prédio antigo, portanto, a deidade foi primeiro instalada lá. Pergunta: quando o templo era só uma sala de templo sem varanda, onde os devotos faziam bhajan? Os devotos faziam bhajan numa casinha de palha em frente ao templo, como se fosse um pequeno Nath Mandir. O que é bhajan? Bhajan é kirtan. Ah, tá. É serviço, mas normalmente é kirtan. Tá. Era feita de bambu e chapas de metal ondulado. Houve outras pessoas, uma senhora que deu dinheiro para o Nath Mandir. Pouco depois, quando Kishore Babu abandonou o corpo, só o andar térreo do templo havia sido completado. A fim de levantar fundos para continuar construindo, alguns devotos de Srila Guru Maharaj fizeram mais coletas, além do que era obtido nas excursões de parikramas anuais por ferrovia e da peregrinação a Badrikashram. Continuamos essas excursões de 1935 até 1979, após o desaparecimento de Srila Swami Maharaj. Quando os devotos ocidentais começaram a chegar, eu não tinha mais tempo para fazer os parikramas. Também começou a entrar algum dinheiro de outras fontes. Portanto, por várias razões, paramos com os parikramas. Somos muito poucos devotos aqui e os parikramas foram interrompidos principalmente devido à falta de tempo. Pergunta: quanto tempo levou para construir o templo? O templo levou 20 anos para ser construído e quando foi completado não tinha ainda um Nath Mandir. Por volta de 1975, uma senhora devota prometeu 45 mil rúpias quando começamos a construção do Nath Mandir. Até o momento próximo ao término do templo, havia apenas um só prédio de alvenaria, o prédio de Srila Guru Maharaj. O Nath Mandir foi construído depois, em 1975, junto com o Goshala, o curral das vacas, e a minha casa atual. Este prédio, onde agora fico, também foi feito por volta daquela época. Originalmente não estava destinado a ser a minha casa, mas sim a cozinha. Um devoto chamado Shripati Banoyaital Rilau
Sinhania queria satisfazer o desejo de Srila Guru Maharaj de construir um prédio para a cozinha. Pensei que seria bom fazer um prédio de 2 andares para que pudessem continuar a cozinhar acima do nível da água e durante a época das inundações, às vezes a água chegava a subir 1,5 metros. Portanto, ao se construir uma cozinha de 2 andares, quando chegasse a inundação, poderíamos transpor tudo para o andar de cima e continuar a cozinhar. Durante o resto do ano, cozinharíamos no andar de baixo e durante os festivais poderíamos cozinhar no andar de cima, bem como no térreo. Quando Srila Guru Maharaj viu, ele disse: agora você deve pegar a parte de cima para a sua residência. Anteriormente, eu morava num pequeno quarto ao sul do telhado do Nath Mandir, mas não era grande o suficiente para meus muitos livros. Outro fator que determinou minha mudança foi que, especialmente na estação chuvosa, era grande a distância entre cozinha de 2 andares e o templo. O caminho ficava escorregadio e era difícil levar a bolga percorrendo a distância entre esse prédio e o templo todo dia. Portanto, por comodidade, os devotos ainda tendiam a usar a cozinha velha pequena próxima ao templo. Muitos grandes festivais aconteceram aqui e nessas ocasiões usávamos a cozinha sobre meus aposentos. Porém, em geral e durante o ano, usava-se a cozinha pequena. Um dia perguntei a Srila Guru Maharaj: agora temos algum dinheiro, devo fazer uma grande cozinha nova no local da velha e pequena que fica perto do templo. Ele concordou. A cozinha velha foi demolida e reconstruída com muito gosto, e é agora a cozinha que se usa sempre. Mudei-me para meu atual aposento talvez em 1982. Em 1973, o templo havia sido terminado. Em seguida, foi feita a cozinha de 2 andares e iniciou-se a construção do Nath Mandir. As casas onde Srimati Krishnamai Devidas e Srimati Sarikara Devidas costumavam morar foram construídas antes, por volta de 1963, bem como uma terceira casa foram construídas, bem como uma terceira onde Srimati Dharma Devidas costumava ficar. Gradualmente, a área do terreno do mate cresceu durante a época em que o templo estava sendo construído. Sihajuli, onde se planta o arroz que se consome no mate, foi adquirida em 1962. O próprio Srila Guru Maharaj costumava supervisionar o cultivo da terra. Durante o cultivo, íamos diariamente de bicicleta. Porém, Srila Guru Maharaj só ia a cada tantos dias e ele ia de rickshaw. Naquela época, a corrida de 8 quilômetros custava 2 rúpias. Ele ia diariamente, mas só quando necessário. Satish Prabhu também ajudava muito com o cultivo em Sinhauli.
Rajuli. Nos primórdios do Shri Chaitanya Sarasvati Mati, Satish Prabhu ficou aqui. Ninguém queria ficar sem sequer exibir um teto. Eles têm... Nossa, tô difícil. Está embaralhando. Sem sequer existir um teto. Mas Satish Prabhu ficou contente de estar aqui e ajudou Srila Guru Maharaj a fazer a casa de palha. Ele foi o primeiro a chegar e ficar na terra depois que Srila Guru Maharaj a comprara. Srila Guru Maharaj mesmo plantou a cerca viva e fez muitos outros trabalhos físicos no mate. Eu também ajudava Srila Guru Maharaj no mate. Pergunta: vocês contrataram operários para auxiliar no cultivo? Srila Govinda Maharaj: em geral, o cultivo tem sido feito pelos brahmacharis do mate, mas em certas épocas contratamos mão de obra extra. Por volta de 1962, compramos dois grandes e fortes búfalos para auxiliar no cultivo. Eu conduzia os búfalos e eles ficavam muito contentes comigo. Eles eram muito largos e fortes, e eram tão grandes que não é fácil de imaginar. As barras transversais do carro eram especialmente largas para comportar os búfalos. Esses búfalos brincavam comigo, mas Srila Guru Maharaj ficava com receio de que pudessem me matar. Então eram grandes, fortes e jovens. E Srila Guru Maharaj não gostava de que eu me misturasse a eles. Eu os levava ao pasto em frente ao templo de Shriman Mahaprabhu para alimentá-los com grama. Um dia eu estava lá com eles e Srila Guru Maharaj disse-me: não fique perto dos búfalos. Mas eu assegurei-o dizendo que esses búfalos não me atacarão. Ele respondeu dizendo: eles não são brutos e podem atacar. Eles são brutos e podem atacá-los. Repliquei dizendo: não, Maharaj, eles não são brutos. Então eu fiquei à frente do maior búfalo e rapidamente corri para trás dele, batendo em sua perna. Então, como um cachorro novo, ele rapidamente se virou e com seus chifres ele pôs sua cabeça contra meu corpo, mas com muito cuidado. Ao ver isso, Srila Guru Maharaj disse: ele não atacará você. E eu assegurei-lhe que não. Fiz a mesma coisa repetidas vezes. Srila Guru Maharaj assistia e ficou surpreso ao ver que cada vez que o búfalo parecia que ia rapidamente me atacar, eu levantava o braço ligeiro e ele colocava seus chifres cuidadosamente ali do meu lado, de modo brincalhão. Srila Guru Maharaj ficou surpreso de ver como um búfalo tão forte, de olhos vermelhos e que metia medo em todo mundo, estava brincando comigo daquele jeito. O nome desse búfalo era Randas. O outro chamava-se Ciandas. Quando Ciandas morreu, adquiri outro chamado Haridas. Eles eram muito fortes e amavam o campo, puxavam a carroça. Pergunta: frequentemente nos perguntamos o que aconteceu com as vacas que morreram do mate.
Shri Govinda Maharaj. Em geral, uma vaca passa por toda a sua vida aqui. As vacas geralmente envelhecem e morrem aqui, embora às vezes as vendamos quando temos demais. Quando uma vaca fica muito velha, não a vendemos. Só vendemos vacas que produzem leite ou que podem ter bezerros, e mesmo assim, somente quando há um excesso de vacas. Havia 2 vacas aqui logo que cheguei. Uma era branca e se chamava Surabi e a outra era Siamali. Siamali era muito danada e atacava todo mundo. Acho que ela provavelmente não estava muito contente com sua alimentação. Em minha juventude, eu fora acostumado a beber muito leite, mas após 3 ou 4 anos no mate, fiquei doente e o médico diagnosticou que eu sofria por falta de leite. Estava muito doente e o médico prescreveu 1 ou 2 maçãs e 1 litro de leite por dia. Sugeri a Srila Guru Maharaj que gostaria de fazer o seva de Siamali e que, desse modo, ela daria suficiente leite para mim também. E assim não seria necessário comprar qualquer quantidade no mercado. Srila Guru Maharaj ficou contente e prontamente concordou. Nessa época, Siamali dava 2,5 litros de leite por dia, mas depois que comecei a servi-la, ela ficou muito feliz e dava até 6,5 litros. Quando eu ia a Calcutá, ela dava menos leite e quando eu retornava, ela dava mais. Não tínhamos muitas vacas naquela época. Siamali foi a primeira e pouco tempo depois chegaram Surabi e logo Nandini. O curral foi construído tempos depois, ao chegarem mais vacas. Primeiro compramos algumas vacas, mas desde então todas as vacas têm sido criadas aqui ou doadas. Pergunta: de que maneira devemos compreender as qualidades espirituais do Shri Chaitanya Mati? Srila Govinda Maharaj. Podemos ter uma ideia da natureza espiritual do mate a partir do que Srila Guru Maharaj nos ensinou. Ouvimos suas palavras e concepções, nossa própria visão se expandiu. Quando Shripati Sakti Babu disse, certo dia brincando, que Srila Siddhar Maharaj só erigiu um mastro de bambu. Erigiu? Acho que colocou, né? Um mastro de bambu, porém compôs um sloka tão grandioso. Srila Guru Maharaj respondeu: no futuro você verá o que se manifestará aqui. Podemos ver o que aconteceu por aqui e não são só os prédios. Quando o andar terra do templo foi completado, o Koladwipi Adipati, que é o mestre de Koladwipi Lakshmi Varahadeva, na forma de uma deidade de Shalagramashila, transferiu-se para cá gradualmente, por seu desejo. Ele vivia como um rei na casa de um Brahmani, de onde se mudou para cá por meio de Shripati Jajavar Maharaj. E
Shripad Goswami Maharaj. Quando ele chegou, não sabíamos que tipo de Salagram Shila havia chegado. Porém, sobre a instrução de Shri Govinda Maharaj, pesquisei o Garuda Purana para identificar o nome do Salagram Shila, segundo suas marcas. A partir disso, considerei-o como sendo Lakshmi Vaharadeva, para verificar a minha conclusão. Shri Guru Maharaj escreveu uma carta ao Brahmane que estivera cuidando dele. Ele respondeu que era um fato que o Salagram era de Lakshmi Vaharadeva. Ele mencionou ainda na resposta que ficaria muito feliz se um brahmachari servisse a deidade. Ao ouvir isso, Shri Guru Maharaj me disse: faça um arranjo para que Lakshmi Vaharadeva receba cada dia paramana, que é arroz doce, especial. Desta forma, a deidade ficará feliz e o mate terá muita paz. Desde esse dia, um brahmachari tem sempre cuidado de sua adoração e da oferenda diária de paramana. Shri Guru Maharaj enxergava Navadvip Dham como Aparada Banjampati e Koladvip como o Kshetra, ou a terra de Lakshmi Vaharadeva. Kola quer dizer Valaradeva. Com sua visão transcendental, Shri Guru Maharaj percebeu o que de fato se encontra aqui. Consideramos que é em Koladvip que as coisas estão se manifestando e estão sendo gradualmente reveladas através do serviço devocional. Percebemos alguns sintomas extraordinários, especialmente quando Srila Guru Maharaj foi embora deste mundo. Desde minha juventude, sempre procurei enxergar que todas as árvores e toda a parafernália do Sri Chaitanya Sarasvati Mati não são mundanas. Na verdade, através dos sentidos da visão, considero sempre que tudo aqui é transcendental. Não sei o quanto consigo sentir, mas também tenho dúvida de que, às vezes, sinto que é transcendental. Também percebemos muitos sintomas. Em minha juventude, eu ficava, às vezes, um pouquinho zangado e queria deixar o mate. Mas nessas horas eu sempre pedia permissão às árvores, às vacas, para ir embora. E por isso que posso corresponder que tenho algum sentimento por tudo aqui. Senão, porque pediria permissão da árvore em árvore. Alguém do que elas são, me davam permissão para que eu fosse embora. Com a visão correta ou não, posso afirmar que possuo alguns dos sentimentos básicos.
mostrados pelas escrituras quando a forma de se ver, o Dan sagrado e a sua parafernália. Estamos tentando enxergar através do conhecimento e da visão de Srila Guru Maharaj e, às vezes, quando conseguimos essa visão. Pergunta. Vamos parar por aqui. E já lemos bastante. Você marca aí a página? Marquei já. Já marcou? Tá. Então, Srila Govinda Maharaj está contando e respondendo as perguntas, tudo o que aconteceu no MAT. Esse livro, na verdade, até agora, desde antes do MAT existir, quando foi construído o MAT Mandir, quando as deidades foram instaladas, quando o que aconteceu tudo. Srila Govinda Maharaj está deixando detalhadamente tudo que aconteceu na época, os parikramas, quando pararam os parikramas, e as doações, enfim, ele está dando tudo detalhadamente. Vamos continuar amanhã a leitura desse livro, dessa parte, amanhã de manhã. Agora vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Você está com a voz ruim? Tô. Não é nem a voz, é sono. Quer que eu cante? Quero. As letrinhas elas estavam embaralhando, assim, sabe? Ela ia e voltava. Nossa, é simplesmente sono. Vamos então fazer agora o Nama Sankirtan Hari Harai. À noite vamos ter o programa normal, hoje é terça-feira, 19 horas, com a leitura das aulas de Srila Acharya Maharaj. Então estamos fazendo esse esquema agora. De manhã a leitura dos livros da missão, e à noite a leitura das aulas de Srila Acharya Maharaj. Então vamos agora no Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jalavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jalavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadusudana. Gopala Govindara Shimadusudana. Giridhari Gopinata Madana Mohana. Giridhari Gopinata Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radhara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Radhara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Echai Gosai Kori Charana Vandana. Echai Gosai Kori Charana Vandana. Jaha Hoite Vignana Sarista Purana. Jaha Hoite Vignana Sarista Purana. Echai Gosai Charamuni Charadasa. Echai Gosai Charamuni Charadasa. Sansabara Padare Numura Panchagrasa. Sansabara Padare Numura Panchagrasa. Tandera Charana Siddhi Bhakta Sanivasa. Tandera Charana Siddhi Bhakta Sanivasa. Janami Janami Morai Adilasha. Janami Janami Morai Adilasha. Echai Gosai Jabe Braje Koilavasa. Echai Gosai Jabe Braje Koilavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavana. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavana. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Yamana. Shri Guru
Vaishnava Pade Bajaya Bora, Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kuriyasha, Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kuriyasha. Harinama Sankirtana Kohe Narottama Dasa, Harinama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Satinandana Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão. Pelo Facebook. Temos aqui conosco Vijaya Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, Shrimati Devidasi e Malini Devidasi. Deixa eu ver se aparece mais alguém. O Ivo Júnior, o Panchatata Prabhu. O Ivo Júnior e o Panchatata Prabhu. Quem está aí no... O Volney, né? Roberta Baricelli. A Roberta conosco. O Wolf Telar. E Rama Gopal. O Rama Gopal Prabhu. Então, um bom dia a todos. Dandavat Pranam. Até a noite, às 19 horas, com o programa da noite. Compartilhar, né?